Falando pro paciente assim, ó, isso aqui a gente tá acompanhando teu batimento cardíaco pra ver se a sua pressão arterial melhorou. Marina, o que é isso aqui? Isso aqui é uma tomografia de um joelho. Viu só como eu sei, eu entendo? Fofa demais. Indústria Wellness quer acabar com o seu dinheiro, com o meu, e aparentemente tem dado certo. Koala de morango. Eu tenho vontade de experimentar isso aqui faz tempo, mas eu não vou comprar o pote, não. Eu não sabia nem que tinha o sachê. Diz as blogueiras que tem gosto de Nesquik. Isso aqui é pra você tomar antes de dormir, que melhora a qualidade do sono. Tô tomando por causa disso? Claro que não, porque a gente sabe que a única coisa que melhora o sono é rotina. Dormir e acordar no mesmo horário. Não é ter uso de tela, um monte de assunto que eu já falei aqui. Eu comprei pela experiência. É um morango mais suave, eu diria que até uma presença de umas frutas vermelhas. Não parece whey, que às vezes pode associar isso, né? Aquele gosto residual. A gente, ele é gostosinho. Sabe que aqui no Instagram, né, a parte aqui dos stories, tem como você olhar suas lembranças, te mostrando exatamente o que você estava fazendo nesse dia, nos anos anteriores, né, através aqui do Instagram. Só que eu descobri que ele não mostra tudo, ele mostra uma coisa ou outra. Mas eu descobri que o Facebook é fofoqueiro. Porque o Facebook e o Instagram, eles são uma coisa só. Então, mesmo que você não use teu Facebook, os teus stories do Instagram tá tudo lá no teu Facebook. Não importa se, digamos, há um ano atrás você resolveu postar 200 stories no dia, ele vai te mostrar o que você fez, tudo. E dos anos anteriores, desde quando... sei lá, você começou a postar, gente. Eu fico fazendo essa revisita. Eu já falei que eu tenho meu Instagram praticamente como um diário. Eu gosto de registrar porque eu gosto de ver no dia seguinte alguma informação que às vezes até eu aprendo com uma coisa que eu mesma falei. Ai, nossa, que bitolada. O que tem você pedir de vez em quando o sabor que você gosta? Gente, eu tô me referindo assim. Você tá numa terça-feira, numa segunda-feira que você te deu vontade de comer pizza, aí eu vou lá e faço esse esquema e tem dado certo. Aparentemente, assim, quando eu olho no espelho, tem dado certo. E me traz uma flexibilidade também. Ah, e é diferente, no final de semana, a gente vai pedir uma pizza, aí eu peço lá pizza doce, peço, sei lá, uma calabresa. Nem ontem, por exemplo, eu postei, né, sobre o McDonald's. Faz 5 anos que eu não como McDonald's. Pode ter gente que pode pensar assim, ah, mas o que tem você comer lá de vez em quando? Não sei como é que são as outras pessoas, mas eu quando comia McDonald's, não dava assim nem 2 dias, eu já tava com vontade de comer de novo. Como é que eu vou ficar comendo aquilo, gente? O McDonald's, pra mim, ele tem uma parada ali que ele é viciante. Não é que nem um chocolate. Você dá vontade, você paga R$ 3 ali no chocolatinho, você matou tua vontade, né? E foi bem a época, a questão do McDonald's, né? Foi bem na época que eu comecei a entrar no CrossFit. Então, meu intuito, o que era performance? Eu queria melhorar e eu sabia que a alimentação era o pilar. Foi ali que muita coisa mudou. Eu já tinha alguns bons hábitos, mas ali eu tive que dar uma refinada. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo. Então eu pensei assim, não dá. Eu vou ter que escolher minhas batalhas. Então eu vou ter que escolher aonde que eu vou extravasar. Então eu lembro que nessa época foi quando eu cortei o Mac. E foi a época da ascensão dos hambúrgueres artesanais. Então eu lembro que eu conheci uns hambúrgueres muito bons. Então eu não fiquei sofrendo. Galera, quero mostrar pra vocês o meu lookinho de hoje. Ele se chama lesão no pé. Então, um lado você vai pôr meia e chinelo e no outro pé você vai pôr o que caber, porque você vai estar com o pé enfaixado, imobilizado e não tem como pisar no chão. No caso, o único tênis que coube foi esse. Fui inventar de correr, deu um negócio ali no meu pé e eu não consigo andar. E o mais irônico é que o pedalar não dói nada, gente. Eu posso ficar horas pedalando. Ou até quando eu faço exercício, depois que aquece vai. Mas é parar ou eu andar, fazer exercício lento. Gente do céu. Bem na planta do pé. Tem muito corredor que já teve isso, né? Eu acho que foi da corrida, mas ao mesmo tempo não faz sentido, porque eu corri no sábado e a dor começou na terça, intensificou ontem e hoje tá no ápice.
Uma das frases que eu vejo que as pessoas mais falam hoje em dia é que elas amam ficar sozinha. Tudo mentira. Ninguém tá sozinho hoje. Gente, tem uma coisa que a gente não tá, é sozinho. Porque se a gente tá com a TV ligada e com o celular na mão, a gente tá com mais companhia de estranho do que antigamente, quando recebia alguém em casa. Gente, sozinho é sozinho. Não pense você sozinho. Quantos minutos você aguenta? Não vou nem falar horas. A gente enlouquece. A gente quer ter uma pessoa do lado, nem que seja só pra ficar brigando. Gente, eu queria dar uma dica pra vocês pra manter a casa organizada, que aprendi com a senhora minha mãe, que se não fosse ela, eu não seria nem metade do que eu sou organizada hoje. É uma dica tóxica? Pode ser. Toda vez que você sair de um cômodo, você vai sair como se você tivesse cometido um crime naquele local e não vai deixar rastro. Minha mãe mandava arrumar meu quarto, meu guarda-roupa, né? E, por mais que eu arrumasse meu guarda-roupa, se a roupa estivesse um pouco assim pro lado, quando ela voltava, eu olhava e tava assim, ó, isso aqui tá uma zona pra arrumar. Minha cama, por exemplo, quando ela via que tava, vamos pôr o edredom esticado, mas se ela levantasse o edredom e o lençol estivesse amassado, ela mandava eu arrumar a cama novamente. Então, eu aprendi na marra como é você sair de ambientes e não deixar rastro. Tanto a gente que se eu tô em ambientes que eu conheço, eu sei exatamente quando alguém passou ali, porque a pessoa sempre vai deixar um rastro. Dificilmente. Acho que eu conheci uma pessoa que era que nem eu. Tanto é que se eu saio da minha casa e eu volto e eu vejo que eu deixei alguma coisa assim que não tava no lugar, eu fico pensando, uai, você tá doida, Marina? Quem é você? Outra coisa, de uns anos pra cá, a palavra procrastinação ficou muito comum. E eu cheguei à conclusão de que esse termo também não existia na minha casa. Porque, sabe essa história de meme que tem? Que, precisava fazer um trabalho e avisei minha mãe às 11 horas da noite que ia estar trabalhando no outro dia. Gente, nunca existiu. Se eu chegasse do colégio e o trabalho fosse pra daqui 10 dias, a professora pedia, eu não ia fazer daqui 10 dias. Tinha que ser no mesmo dia. Então, vamos supor, eu chegava do colégio meio-dia, eu almoçava, eu não ia brincar, ia fazer qualquer coisa. Não, eu ia primeiro fazer a tarefa. Mas a professora passou 5 tarefas pra... Vai ser tudo feito naquele dia. Responsabilidade de casa. Eu chegava meio-dia do colégio, minha mãe chegava às 3 horas da tarde do serviço. 1 hora da tarde, minha mãe já me ligava, você já fez? Justamente pra não dar tempo de eu procrastinar. É às 10 horas que ela marcou pra você estar em casa, 10:01. Ela já tava me ligando. Cadê você? Que já era pra estar no portão. Eu tava escutando o barulho do portão. Ai, Marina, então como ser disciplinado? Tem que ser criada pela minha mãe. Hoje eu olho pra trás e falo, gente, uma diva. Tipo, quando eu tinha acho que 14 anos, minha mãe não tinha que se preocupar com nada. Porque eu lembro que eu chegava do colégio, era automático eu ter que seguir essa sequência. Te desinfluenciando. Meu iPhone não é o 17, eu tenho 16. Eu mesma que arrumo minha própria cama. Eu também não peço delivery todos os dias, só umas 4 vezes na semana. E eu não retoco o meu Botox a cada 3 meses. Normalmente a cada 6 meses, por aí. E eu também não vou toda semana fazer as minhas unhas. Eu vou a cada 15 dias, mais ou menos.
A gente tá lendo um livro que conta a história de uma família que, ali do início do século XX, ali em meados de 1920, que não existia nem a televisão ainda, né? E mostra um pouco da rotina de uma família, né? Onde vocês têm noção que a rotina das famílias, em geral, nessa época, elas jantavam na mesa todas juntas e delas iam pra sala pra esperar dar o horário de dormir pra daí deitar. E assim, não é como que elas fossem pra sala e tinha pelo menos o entretenimento da TV. Não, elas literalmente se forçavam a conversar, a esperar o tempo passar. No máximo que eu acho que tinha era um rádio. Eu não sei se tinha nem jornal. E é muito imersivo, porque você realmente parece que você tá vivendo aquilo, gente. Pra mim é muito doido, porque pelo menos quando eu nascia, a TV já era super presente, tá? Eu não consigo imaginar, gente, você ficar numa sala, num ambiente com um monte de pessoa e não ter nada. Eu fico pensando, é lógico que as pessoas não iam ter ansiedade, porque primeiro que elas respeitavam os ciclos circadianos. Elas acordavam no horário que era pra acordar e iam dormir quando escurecia. E quando chegava o horário da noite, que era o horário para se encaminhar a dormir, não havia estímulo de nada. Ela só obrigava a ficar assim parada até o sono vir. Tem noção, gente, que a tranquilidade, sem falar que para elas escutarem alguma notícia ruim, só se alguém, algum vizinho viesse e contasse. Senão elas não saberiam, porque nem televisão, mal e mal nem rádio tinha. Você tem noção o quanto a cabeça das pessoas era muito mais protegida? Sei que vocês vão querer me perguntar com o que eu suplemento. Atualmente, vitamina D, porque começou o inverno, não tô mais conseguindo tomar sol e eu começo a suplementar. Mas assim que volta o verão, aí eu paro e só com o sol eu já consigo. Aí eu tomo B12 e esse aqui foi um manipulado que a minha endócrina me passou pra fortalecer unha. E isso aqui eu achei muito interessante, porque psyllium ele é bom pra saciedade, né, gente? Apesar de que, assim, eu ainda tô em fase de teste, mas o gosto do psyllium é muito ruim. Aí eu encontrei esses psylliums que ele é em cápsula, então você não fica sentindo aquele gosto de madeira. E como o psyllium, sabe, aquele gosto que ele tem e ele pega nos alimentos, sabe? Esses dias eu postei um stories falando como você manter uma casa organizada, que é você sair de cada cômodo como se você tivesse cometido um crime, né? E falei como que minha mãe me ensinou isso desde pequena. Consegui exemplificar hoje isso exatamente no Reels que eu postei hoje. Inclusive, eu gravando aquele Reels e eu pensando assim, ó a cabeça da doente. Pensando assim, como que eu posso ser a melhor hóspede que esse lugar já teve? Pra que eles entrem no ambiente e pensem assim, meu Deus, será que teve alguém aqui mesmo? Porque tá impecável. Tá do jeitinho que a gente... Não pode ser. Ai, Marina, isso é doença. Você promete? Você tá prometendo, viu? No caso, eu não consegui muito não, porque a Kika vomitou. Tem coisa que nem esfregando não vai, gente. Então, assim, a minha mente mirabolante de serial killer não deu muito certo. Eu não tenho nada de peça jeans, nem calça jeans no meu guarda-roupa, nem tênis, porque não faz parte do meu estilo. São peças que normalmente são do estilo casual e não faz parte do meu estilo. Mas uma das coisas que eu lembro que me fez parar de querer ter, principalmente calça jeans, sarja, calça de veludo, qualquer tecido que fosse mais grosso, são tecidos que eu sinto que naturalmente eles causam um certo volume da barriga. Porque como são tecidos que eles são naturalmente mais grossos, naturalmente ele vai causar um volume maior. E depois que você experimenta tecidos que são mais finos e que não causam esse volume, o que você vai preferir, gente? Uma coisa que disfarça mais, então eu acabei tirando totalmente do meu guarda-roupa, né? Porém, eu ganhei uma calça da minha mãe, ela é um veludo e eu tava diminuindo ela, né? E eu tava estranhando, porque fazia muito tempo que eu não tinha esse tipo de calça. E ele tá me causando exatamente essa estranheza de causar um volume aqui. Ai, Marina, mas isso aqui é normal. Ai, gente, eu sei. Ai, Marina, mas é normal, a gente tem outro. Ai, gente, eu sei de tudo isso. Só quis mostrar pra vocês, porque como fazia muito tempo que eu não tinha mais esse tipo de peça no meu guarda-roupa, quando eu vesti ela e eu ajustei, a primeira coisa que eu reparei foi isso. Daí que eu me dei conta. Eu falei, nossa, realmente, quando eu fiz essa troca no meu guarda-roupa, um dos fatores principais que fez mudar a visão foi essa questão da grossura do tecido e o volume que causa.
Montanha, eu já tirei água de pedra desse lugar aqui. Eu já gravei vídeo de vigilância sanitária, já gravei eu sendo atendente rude, vai ter de limpeza de comércio que vai ao ar semana que vem, agora de atendente. Já fiz o que você prefere, já fiz de contadora. Eu acho que agora tudo que eu pude explorar eu fiz de repositora. Eu tenho um negócio comigo que eu queria saber se tem mais alguém que é assim. O que acontece? Se tem alguém no meio artístico que eu admiro, sei lá, cantor, alguma habilidade, alguma coisa que a pessoa é famosa, sei lá, um youtuber, ou um grande maquiador, alguma coisa assim, e que eu admiro, mas que eu descubro que a pessoa na vida real é um bosta, eu não consigo mais admirar a pessoa, gente. Eu não consigo dar palco. Isso é um grande problema, porque esse meio artístico, né, o meio de famosos, pouquíssima gente vale alguma coisa. Por isso que, gente, sabe o que eu faço? Quando eu descubro que tem uma pessoa que eu admiro, eu tento não saber da vida pessoal. Porque se eu souber como a pessoa é, eu não consigo eu não consigo separar as duas coisas. Isso, 3, 4, tudo isso. Vou dar uma dica que eu acho que é a dica mais óbvia do mundo, mas eu nunca tinha me atentado e depois que eu escutei isso, eu passei a aplicar. Quando você for passar do protetor solar, primeiro que se você for ficar só 20 minutos ali exposto, nem precisa. A gente precisa do sol, né? As pessoas parecem que estão fugindo cada vez mais. Mas se você for ficar mais tempo do que isso, quando você for aplicar o protetor solar, primeiro que a gente tem mania de esquecer de passar nessa região aqui, né? Essa parte aqui, ela é como uma pele mais fina, e se você também não protege, ela também vai envelhecer e não vai envelhecer legal, né? Isso aqui denuncia muito, né, o envelhecimento. A gente passar nessa região aqui e aqui também, né, e fica o óculos. Também tem maneira de quando for passar o protetor solar, a gente espalha e faz assim. E na verdade, o protetor solar, ele precisa sentar, ele tem que criar como se fosse uma camada grossa mesmo, pra ele impedir a barreira do sol. Inclusive tem até uma foto no curso, né, que mostra, eu não sei que efeito que foi usado, mas pra ele fazer o efeito você tem que sentir mesmo que ele tá criando uma camada, então você tem que ir sentando. É lógico que você não vai deixar teu rosto branco, mas você tem que garantir que você não tá só espalhando. Ontem eu fui pela primeira vez numa clínica de estética. Ganhei uma drenagem, então eu fui lá aproveitar esse voucher. Assim, eu não fui completamente leiga, porque eu já fiz vídeos, né, de massagem de drenagem. Antes de eu fazer meus vídeos, eu dou uma pesquisada antes do assunto, né? Resumidamente, gente, qualquer procedimento que você vai fazer, você tem que estar fazendo o minimamente o básico. Você precisa estar bebendo bastante água, você precisa ser uma pessoa saudável, tá consumindo fibra, todo aquele ritual. Aquilo ali é só, assim, a cereja do bolo. Como que eu colocaria aquilo na minha rotina? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que trabalha muito em pé e precisa dar aquela soltada, ou se você é uma pessoa que overtraining, que é o excesso de treino, e teu corpo, ele está muito estressado, então o corpo não está estressado, ele retém líquido, então uma massagem dessa, eu acho que ela vem em boa hora, mas é isso, ela não é relaxante, a pessoa ali o tempo todo conversando com você, é diferente de uma massagem relaxante. Eu já fiz massagem relaxante que não foi em clínica de estética. Outro ambiente, né? Aquele ambiente mais escurinho, só a música de fundo. Então, se você realmente relaxa, são coisas diferentes. Ele me deu o quê? Eu não ganhei nada, não. E também não tô querendo. Ô, Strava, que palhaçada é essa? O que é isso? Ou, quando você vai lá no TikTok, você pesquisa lá, melhores whey, melhores sabores de whey, sempre aparece essa marca aqui que se chama Adaptogen. É assim, quase unânime, o povo falando que o sabor original, e eu acho que o de chocolate belga é bom. E tem também o da Dux, né, que é de chocolate avelã. Aí eu fiquei curiosa pra experimentar isso aqui, né? E esse é o sabor original. Primeiro, o que seria um sabor original, se o whey não tem sabor? Já fiquei meio assim. Um pouquinho com água e a gente vai descobrir junto. Ele é um gosto de leite em pó. Nossa, é bem gostosinho. Eu não acho que tinha que ser sabor original, tinha que ser sabor leite em pó. Gostosinho mesmo. Só que,
como eu já tenho o whey sem sabor da Growth, que não tem sabor de nada, eu prefiro continuar com o meu sem sabor e misturar com leite em pó desnatado, que adiciona proteína, e fica um gostinho desse. Gostosinho mesmo, hein? Só pela versatilidade mesmo que o whey sem sabor tem, mas em questão de gosto, realmente vale a pena. Ele é um sabor mais suave, esse da Adaptogênico. Esses dias eu vi um vídeo da Natália Valente, onde ela experimentava roupas sociais. E observando aquele vídeo, nossa, esse vídeo é perfeito para ser um gancho de um assunto muito interessante que eu ia trazer. Porque a Natália, ela tem um formato de corpo muito específico e aquela roupa que ela tava usando, nossa, mostrava exatamente o assunto que eu queria, né, introduzir. Não era um vídeo falando mal, nada. Mas antes de gravar esse vídeo, eu peguei e fui pesquisar. Falei, vou lá atrás desse vídeo que eu assisti esses dias. Eu fiquei 1h30 pesquisando. O vídeo não existe. Eu fui no perfil do TikTok, eu vi vídeo por vídeo. Depois eu fui no Instagram, eu fui em página de fã-clube pra ver se eu achava. O vídeo não existe. E agora eu tô me questionando se eu tô louca. Se eu sonhei que eu assisti esse vídeo, alguém que viu esse vídeo me diga que viu. Porque eu tô achando que eu delirei. Resumindo, não sei como é que eu vou gravar agora se ela era o gancho perfeito. Ah, galera, fui ali fazer um investimento no canal. Bem pequenininho. Ai, eu tô empolgada. O que é, gente? Não é muito difícil, viu? Não é muito difícil. Se pensar bem, ó. Coloca aqui. Sabe, aqui nos stories eu gosto de valorizar vocês. Vocês sempre sabem das novidades antes. É como se fosse, assim, um conteúdo premium plus. Nossa, Marina, mas se esse aqui é o premium, então o que seria a versão teste gratuito? Fui ter uma conversinha, né, com a Silicolânea. Eu falei, olha, eu sei que você se preocupa muito, né, em ter silicone, em estar fazendo uma lipo, massagem e tal. Mas as pessoas lá nos comentários já falaram que você é meio descabeçada, né. Você acha, assim, que não seria interessante ter uma cabeça, ter um braço, né, um pescoço, uma perna, né? Eu sei que parece, assim, meio desnecessário, fútil, né, ter essas coisas, né. Então, desde então, faz um mês que eu acho que eu entrei em contato com umas 10 lojas. Indo atrás, eu já tinha perdido as esperanças. E daí, conseguimos. E não estamos aqui falando de coisas desmembradas. Um pé lá, um pedaço de braço aqui. Não. A gente tá falando de inteireza. A gente trabalha com o nosso público de forma íntegra.